Bom dia, igreja. Paz seja convosco. Está começando aqui mais uma transmissão da DBQ online, né? O nosso tema da lição de hoje, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus, né? A gente vai ler um texto em Éfesos, no capítulo 1, versículo 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Esse é o nosso texto de hoje, para a meditação da palavra de Deus. Bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feita herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, e também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção e possessão de Deus, para o louvor da sua glória, né? Nessa lição, iremos abordar quais são as bênçãos que Deus tem reservado para nós, né? A primeira bênção todos nós já sabemos de cabeça, de cor, que é a bênção do perdão dos nossos pecados e a salvação em Cristo Jesus. Que isso é algo já diferenciado. Só por isso, de termos direito a se relacionar com Deus através de Cristo Jesus, do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, já seria o suficiente. Mas Deus é tão misericordioso, Ele é tão bendito, Ele é tão grandioso, que Ele traçou outras bênçãos para nós, outras possibilidades de bênção para nós. Vamos ler em nossa revista o que ela fala. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna. Por sua infinita graça, Deus nos otorgou em Cristo o privilégio da salvação. A doxologia, ao expor os versículos de abertura 1 e 2 da epístola, o apóstolo Paulo apresenta a sequência do texto, que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa a Deus. Ele começa no versículo 3 até o 14 do capítulo 1. Ele começa a frase: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no versículo 3, onde bendito significa digno de louvor, ou seja, Deus é digno de todo louvor e toda glória. O apóstolo dá a seguinte, na sequência, até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e de suas bênçãos concedidas aos homens. No trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição de Paulo, o refrão, para louvor e glória da sua graça. O que é a graça? A graça é o favor imerecido. É um presente dado a Deus, a nós, humanos,
que estavam distanciados de Deus por nossos pecados, por nossas condutas errantes, que fazia que o Espírito Santo não se relacionasse com a gente. Mas através da graça, esse favor imerecido, nós possamos ter um relacionamento com Deus. E o nosso relacionamento com Deus é para que Deus seja glorificado pela sua misericórdia, pela sua beleza, pela sua santidade, pelo seu poder. Então que a gente possamos todo dia sentir a maravilhosa graça de Deus em nossos corações, se encher de alegria, ao ponto de transbordar adorando a Deus pela sua beleza e da sua santidade. Aquele qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, ou seja, toda adoração é a Deus, o Pai de Jesus Cristo, aquele que pagou o preço para que fôssemos feitos filhos de Deus, passamos a ser herdeiros do céu, para governar com Cristo após o arrebatamento da igreja. Uma clara referência à Santíssima Trindade, como ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho, né? A Santíssima Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. As bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios 1, capítulo 1, que a gente leu, do versículo 3 até o 14, né? Tais como Deus nos elegeu para sermos santos, olha que beleza, predestinou-nos para ser filhos, a gente de criatura, condenado ao inferno, passamos a ser filhos de Deus. Nos fez agradáveis para si, remiu-nos pelo sangue de Cristo, o sacrifício pelo qual a gente foi pago a nossa salvação. Acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, ou seja, a palavra, né, o apóstolo João diz que o verbo estava com ele e o verbo se fez carne, ou seja, nos revelou a característica de Cristo como Filho de Deus, né? E nos revelou também o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para que tudo que a gente pensar, tudo que a gente não conseguir imaginar, mas que seja bom, perfeito e agradável, que seja louvável, que seja de adoração ao nome de Deus, possamos alcançar pela sua infinita graça e misericórdia. E nos selou com o espírito da promessa, né? No versículo 3 a gente vê que ele nos sela com o espírito da promessa. Ele dá um certificado de qualidade. Ele certifica que a gente, além de ter sido lavado com o Espírito Santo, a gente todo dia se relaciona com ele, tendo esse certificado de qualidade. Hoje, quando a gente vai no mercado, todas as mercadorias têm um selo do Inmetro, né? Todas as mercadorias ela é certificada pelo Inmetro, dizendo a qualidade dela. A gente tem um certificado dos céus, que é o Espírito Santo em nossas vidas. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho, que realizou, e do Espírito Santo, que garante essas bênçãos, nos conduz a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. Que todas as manhãs vocês consigam falar: bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo plano da salvação. A nova condição, a expressão em Cristo, significa que fomos abençoados, ou seja, em Cristo Jesus somos salvos, em Cristo Jesus somos abençoados. A sua obra realizada no Calvário, que a gente pode conferir lá no Evangelho de João 1:3, depois em Hebreus
5, versículo 9, em Hebreus, versículo 9, 12, relaciona-se com a nossa experiência de conversão a Ele, ou seja, de entender que Jesus Cristo era o Filho de Deus, estava nos céus, se fez carne para que eu e você pudéssemos ser salvos, para que eu e você pudéssemos ter uma vida de santidade, porque o homem se distanciou de Deus no jardim do Éden com o pecado e passou a ser escravo do pecado. Mas Cristo Jesus quebrou todas as cadeias para que possamos ser livres, livres e livres, livres para dizer bendito seja Deus, louvado seja Deus, adorado seja o Senhor. Em todo momento, as bênçãos de Deus nos alcançam por causa da sua graça, né? Vamos falar também agora de uma vida cristocêntrica. O que seria uma vida cristocêntrica? Uma vida que Cristo está no centro, como se fosse um ponteiro, um relógio de ponteiro, né? Cada ponteiro tem a sua função, mas todos eles estão ligados e interligados com a vontade do ponto central do relógio e de um motorzinho que faz ele girar e funcionar para marcar as horas. Assim somos eu e você. Cada um tem uma função, mas estamos interligados em Cristo Jesus, que Ele está fazendo a gente fazer aquilo que é a vontade de Deus. Louvar, adorar, engrandecer, anunciar que Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Filho de Deus, está às portas para buscar a igreja. Está perto do arrebatamento da igreja. A plenitude dos tempos revela o plano divino, é fazer convergir em Cristo Jesus todas as coisas. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo, que subsiste em Cristo. Tudo foi criado por Cristo? Sim. Porque lá no começo, em Gênesis, Deus fala, façamos. No termo façamos, é a terceira pessoa do plural. Significa que ele está Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou seja, o Deus Pai, junto com o Filho Jesus Cristo e junto com o Espírito Santo, que é o selo de garantia da nossa salvação, ele projeta e planeja e estrutura toda a criação do universo. Ele criou os céus e as terras, ele criou o mar, fez a divisão, fez as aves dos céus, fez as aves, os bichos dos mares, fez os répteis, fez todas as floras que você imaginar, todas as plantas, todos os frutos, e deu ao homem a capacidade de dar nome a tudo isso. Louvor da sua glória. O apóstolo Paulo enfatiza que a bênção são destinadas aos crentes judeus e gentios. A igreja, Paulo muda o pronome nós, que é ele e os judeus, para também vós, os gentios. Ou seja, Paulo ele começa a anunciar ao mundo que a salvação não é só dos judeus. Até então, quem não era judeu tinha a visão de que a salvação era só para aquele povo. Não. O plano de salvação era para os confins da terra. Jesus Cristo disse, ide fazer discípulos. Anunciar o evangelho até os confins da terra. Diz para a gente anunciar em Jerusalém, em Samaria, em todos os lugares. Ou seja, a obediência de Paulo e os escritos de Paulo foram tão agradáveis a Deus que chegou até os confins da terra. Perdurou quase 2000 anos e chegou até mim e até você, para que possamos ser salvos, remidos no sangue de Jesus, no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e possamos ser selados pelo Espírito Santo, para que possamos todos os dias glorificar a Deus pela beleza da sua santidade. Indicando que em Cristo os crentes somos os povos crentes
de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro, senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente a adorá-lo com palavras e ações, mas também levar os outros a fazer o mesmo. Para conseguirmos para o seguinte: tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa a sua vontade e culmina na sua glória. Ou seja, tudo que eu tiver, tudo que eu fizer, vem de Deus, para a sua glória, para o seu louvor. O fôlego de vida deste dia que eu e você temos é para a glória de Deus. Aleluia. Oremos em nome de Jesus pela nossa nação, que está num propósito, não por uma pessoa específica, mas para que as lideranças, todas as lideranças, nas esferas municipais, estaduais e federais, todos os ministros, venham tomar decisões conforme a vontade de Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amantíssimo Deus, Deus Criador dos céus e da terra, te apresentamos, Senhor, toda a governança desse país, todos os deputados, vereadores, tudo aquilo que gere e que administra esse país nas tuas mãos. Toma nas tuas mãos cada propósito, cada jejum, cada campanha, Senhor, de oração, porque sabemos que a oração é o único remédio para esse momento de pandemia, para esse momento de sofrimento em Cristo Jesus, para que a gente possamos alcançar a cura de sabedoria, Senhor, os cientistas que estão na labuta, estão no trabalho dia e noite, em pesquisas, Senhor, para que eles encontrem a solução da cura. Mas se eles não encontrar, Senhor, ainda acreditamos que o Teu Espírito Santo, acreditamos que o Teu sangue do Cordeiro, ao tocar em nós, pode gerir a cura, pode manifestar a glória de Deus. Te pedimos em nome de Jesus, seja com Teus filhos, abençoa esta nação, abençoa o Brasil, em nome de Jesus, abençoa cada um que ouvir esta mensagem neste dia, em nome de Jesus, amém. A continuação da nossa lição será com o professor Welton.